A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é dia 4 de julho de 2017. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece ainda. Bem-vindos ao canal, aos últimos dias antes do fim. E hoje, sem rodear muito, sem falar muito, eu tenho uma palavra para os irmãos, amém? Uma palavra forte, uma palavra séria. É tanta coisa que a gente quer falar, tanta coisa que a gente quer compartilhar, que às vezes eu me embrulho, às vezes eu me perco. Então eu vou tentar ser o mais direta possível e seguir aqui o que eu achei hoje para passar para os irmãos. E nesse meio tempo, se vier alguma coisa, que eu gostaria de passar mais, eu vou passando dentro do contexto. Queria pedir desculpa para os irmãos. Aqui na Itália, eu moro no sul da Itália, tá verão, tá calor. E quando fica calor, eu tenho um pouquinho de problema de pressão, parece que baixa. Então me vem sono, me vem aquela murcharia, a gente fica murcho. E às vezes fica difícil até de falar. Então assim, hoje eu parei, eu falei, eu vou dar uma ajeitada na casa antes de gravar o vídeo, quem sabe assim eu acordo, Mas às vezes a gente vai ficando e não é culpa da gente, é porque realmente o corpo sofre no calor. Eu, pelo menos, sou um tipo que sofro muito com calor, tá bom? Então, justo para dar uma satisfação, se os irmãos começarem a perceber que eu começo a sofrer mesmo, trazendo a palavra, é por causa disso, tá bom? Em consequência disso, vou tomar um suco aqui agora de gengibre, limão e salsinha, para ver se dá uma levantada. E vamos começar aqui com essa palavra que o Senhor está trazendo para nós. Vocês podem começar a abrir, se quiserem anotar esse estudo. É um estudo muito profundo, muito forte, tá? E por que eu estou trazendo esse estudo? Primeiro, para fortalecer a nossa fé. Nós estamos vivendo dias em que tem muita gente enganando, falando besteira, enrolando, embrulhando, se perdendo. Você que está julgando as pessoas. Não, é a Bíblia que fala essas coisas. E a gente tem que combater o bom combate até o final. Como dizia o apóstolo Paulo, nós temos que consolarmos uns aos outros com estas palavras. E lendo tudo que a gente lê aqui, junto com todo o material que os irmãos que acompanham o canal aí veem, se vocês ainda começam a ter dúvidas, está na hora de vocês clamarem a Deus realmente para que Ele abra os seus olhos, porque realmente o tempo está ficando estreito, amém? Então vocês podem começar a abrir em Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 3, dos versículos 5 até o versículo 17, amém? Então, meus irmãos, vamos ler. Hoje tem muita Bíblia para a gente falar. Uma coisa gostosa que eu acho que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias, para nós que acreditamos na misericórdia de Deus para com seus santos, é que não falta argumento, não falta palavra, não falta explicação, não falta ponto de vista, não falta texto e contexto para nós, amém? Então vamos tomar posse dessa riqueza e vamos abraçar de todo o coração a esperança. Então Colossenses capítulo 3, do versículo 5 até o versículo que eu disse, 17, a palavra de Deus diz, eu poderia pegar o capítulo 3 no início para que os irmãos pegassem o entendimento da onde que surgiu essas palavras que eu vou falar aqui. Então, vamos pegar o capítulo 3 inteiro, tá? Olha só. Portanto, isso é o apóstolo Paulo falando a Colosso, aos crentes da cidade de Colosso, através de cartas. Paulo, pelo que eu entendi, ele não chegou aí pregado tudo para os colossenses. Ele o conheceu através de cartas, tá? E os disciplinou através das cartas. E olha só, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Eu acredito que Paulo aqui está se referindo ao dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, nosso Senhor Jesus Cristo vai se manifestar. E Paulo fala que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. A trombeta de Deus, que é uma coisa que a gente não pode deixar aqui obscuro. Então, ele fala que nós temos que olhar para o céu e temos que buscar as coisas lá do céu. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nos detalhes, porque Deus, ele fala através de detalhes, ele chama atenção em detalhes. É aquela típica frase que muitos dizem: estava diante dos meus olhos o tempo todo e eu não vi. Só que nesse caso está diante dos nossos olhos o tempo todo e nós estamos vendo. Glória a Deus, aleluia. Então, olha só, vamos continuar aqui do versículo 5 e vamos entender algumas bases muito importantes que muitos irmãos e irmãs até me perguntam e eu espero poder esclarecer aqui alguma coisinha, amém? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós temos que fazer morrer a nossa chamada natureza terrena. Ana, o que é a minha natureza terrena e o que eu tenho que fazer morrer? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Vamos falar um pouquinho sobre esses detalhes, porque às vezes a gente lê, a gente vê uma palavra, a gente acha que entende e não entendeu nada. Olha só, a Bíblia é profunda. A Bíblia é profunda. Prostituição não é só aquela moça que vai lá para a avenida mais próxima da sua casa, aquela avenida tumultuada, põe uma bolsinha em cima do braço, uma mini saia e vai ficar ali no ponto, né, não sei do que, esperando que venha um cliente, põe ela no carro, leva ela para o motel e ali então ela tem relação sexual com ele. Isso só não é prostituição. Na Bíblia, prostituição está ligado principalmente à carne, à prostituição sexual. E a prostituição, ela leva para o adultério, ela leva para a fornicação, ela leva para essas pessoas que se juntam sem se casar e acham que está certo, que está bom. Tudo isso, de algum modo, é prostituição, é fornicação. Então, eu diria, todos os pecados de âmbito sexual, tá? Eles condenam para o inferno. Não tem outra saída. Se você está envolvido com pecados sexuais, tudo que está relacionado a isso, fora de casamento, a única coisa que Deus vê como santo é o sexo dentro de um casamento. Mas aí eu não vou entrar nesse assunto a fundo. Eu só posso te dizer uma coisa: se você está casado pela segunda vez com uma pessoa, aquela pessoa já passou por um casamento e se divorciou, se essa pessoa, quando se divorciou, ela se divorciou de tal cônjuge porque aquele cônjuge o traiu, adulterou, prostituiu, aquela pessoa, quando se divorciou dele, se divorciou no sentido de livre carta de divórcio, já diz o apóstolo Paulo. Por exemplo, você tem um marido, seu marido nunca saiu com outra mulher, nunca beijou outra mulher, ele é casado com você, mas ele está todo dia no Facebook vendo menininha, conversando com menininha, fazendo sexo virtual com outras mulheres e coisas do gênero. Ele está em prostituição. Ele está em prostituição, porque a palavra de Deus diz que o pecado não é só o ato, mas o pensar. Eu estou caminhando na rua, eu vi um homem bonito. Aí quando eu caminhei, eu vi aquele homem bonito, eu vi, estava na minha frente. No meu ver, eu vi que aquele homem é bonito. Eu até falo, poxa, é bonito aquele homem, como é bonito aquele carro, como é bonita aquela casa, como é bonita aquela menina, como é bonita aquela senhora. Até aí tudo bem. Agora, continuei andando, mas aí eu parei um pouquinho, dei uma outra olhadinha, virei para olhar de novo, para olhar mais uma vez a beleza daquele homem. Ali eu já começo a cair na linha tênue da cobiça. Começo a cair na linha tênue, suave, discreta, quase imperceptível da
Cobiça. Cobiçar é desejar. É ali onde você olha de novo, nossa, que boca, nossa, que isso, nossa, que isso, nossa, que isso, e já está cobiçando. Isso é pecado. Isso já é pecado. Já é pecado. Já é adultério diante dos olhos de Deus. Amém? Então são alguns detalhes. Tem vídeo no canal falando bem a fundo sobre esse assunto. Não venham me perguntar. Mas eu posso dizer que se você está nessas situações, comece a orar ao Senhor para que Ele te mostre a solução, para você consertar a sua vida. No canal e os últimos dias antes do fim tem mais de 500 vídeos. Você tem que ter paciência para procurar, mas você vai ter lá. Esse vídeo que eu estou falando, que fala sobre relacionamento, vida íntima, etc., ele tem um desenho de 2 alianças. O título dele eu não me lembro, porque são tantos vídeos, né? Mas só quando você lê, você vê o vídeo que é, você já vai entender que ele está falando de vida sentimental, amém? Ok, prostituição é só isso, Ana? Não, prostituição é quando eu me envolvo com coisas que têm relacionamento com outros deuses, outros cultos, outras coisas que não louvam ao meu Deus, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, por exemplo. Ana, a minha sogra é católica, eu vou pôr os católicos no meio porque é o que mais tem ao nosso redor. E ela tá fazendo uma novena na igreja dela, e ela veio conversar comigo, ela disse que essa novena é pro coração de Jesus Cristo. Eles têm um negócio do coração de Jesus lá, né? Sagrado Coração de Jesus, um negócio assim. E ali então eles vão fazer 9 dias, eles vão orar, né? Porque o católico não é bobo para falar com o crente, eles não falam rezar, eles falam orar. Eles vão orar o Pai Nosso, eles vão estudar a Bíblia, não sei o quê, e ela me chamou. E eu acho assim que tudo que fala de Deus é bom. Ana, eu tô indo. Só que chega lá, é na igreja do Sagrado Coração de Maria, né? É a igreja consagrada, aquele local, aquele prédio consagrado a tal da Sagrado Coração de Maria. E chega lá, elas estão com um terço e elas começam a orar pelo Sagrado Coração de Jesus. Só que aí elas começam com o Pai Nosso, mas elas rezam a Ave Maria, porque elas têm uma veneração a Maria. Elas acham que é falta de respeito não orar a ela, não rezar para ela. E depois o padre pega a Bíblia, ele estuda um texto da Bíblia, eles cantam um cântico que não é idólatra e eu venho embora para casa. Ana Paula, o que você acha? Você acha que eu estou em pecado? Com certeza você está em prostituição gritante diante de Deus. Por quê, Ana Paula? Porque quando você entra num local que é consagrado a um outro Deus, que não é o Deus que você ama, serve, vive e é o teu Senhor, você automaticamente entra em prostituição. Um outro exemplo, Ana? Na rua da minha casa hoje tem a festa de São Cosme e Damião. E a rua onde eu moro é cheia de criança. E a criançada brinca na rua sempre. Meus filhos brincam com as criançadas. E tem a senhora Dona Suzana lá, que é uma boa senhora, uma pessoa gentil, bacana, ajuda todo mundo. E ela todo ano oferece a festa do São Cosme e Damião na rua da nossa casa. E a criançada vai, pega bala, pega biscoito, pega isso, pega aquilo. E meus filhos vê os meninos tudo indo, fica tudo triste, fica sem graça e acaba que não vai. Ana, então eu, para não deixar meus filhinhos tristes, o que eu faço? Eu mando eles para a festa de São Cosme e Damião. Você acha que eu estou em prostituição, em pecado? Com certeza, porque aquelas balas, aqueles chocolates e tudo que eles oferecem é consagrado ao Exum, aos Exuns, aos demônios, consagrados a essas entidades representadas pelo tal do Cosme e do Damião. E se você que conhece a palavra de Deus permite que teu filho se envolva com algo pagão, você está em prostituição. Se você lê o Velho Testamento, não sou eu, Ana Paula, que estou aqui querendo dar uma de moralista, dona da verdade, mas se você lê o Velho Testamento, você vai ver como que o Senhor dizia e ordenava para que o povo não se misturasse com o culto pagão dos outros povos. O judeu, ele era separado, e a igreja tem que ser separada, tanto como é o povo judeu. Não existe diferença nesse âmbito de separação para Deus, nem do povo judeu, nem da igreja. Nós somos dele, nós temos que seguir as coisas que ele nos ensina, os seus estatutos, não aquilo que a gente acha que não tem nada a ver, porque a conversa do não tem nada a ver vai ficar muito cara para muitos. Ana,
Eu não vou em festa de São Cosme e Damião, eu não entro em igreja católica para participar das coisas que eles fazem, ainda que dizem que é para Jesus, mas eu tô indo na igreja do Edir Macedo lá, eu esqueci como é que é o nome, a Universal. Eu tô indo na igreja Universal, e lá na igreja Universal, eles estão expulsando demônio pedindo dinheiro, e eu tô participando da corrente não sei o que santa lá da sexta-feira, porque eu passo debaixo do arco que eles fizeram, e ali a gente vai declarando que nós vamos ter a vitória, que nós vamos ter a conquista, que vai dar tudo certo, mas é uma igreja de crente que pratica a leitura da Bíblia. A minha pergunta para você é aquilo que Paulo falou aqui. Essas igrejas, elas estão buscando reino na terra ou reino no céu? Basta você concluir, no caso da igreja evangélica mundial, digamos assim, qualquer que seja a doutrina, a congregação, eles estão buscando o céu ou estão buscando a terra? Pode até parecer uma igreja boa, uma igreja que ensina você a ser uma pessoa por bem, digna, polida, cheia de respeito, etc. Mas eles estão pregando o reino na terra ou o reino no céu? É claro, meu irmão e minha irmã, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso ter um transporte, eu preciso ter uma escola, eu preciso mandar meus filhos para a escola. E enquanto eu vivo nesse mundo, claro que eu falo, oh, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a pagar minhas contas, me ajuda a dar um bom estudo para os meus filhos, me ajuda a mandar avante o meu negócio para que eu não tenha problema com nada nem com ninguém. Abra as portas, me prospera dentro da minha necessidade. Eu mesma tenho orado muito a Deus sempre por essas coisas pessoais. Abençoe meu esposo para que não falte trabalho para ele, dê a ele saúde, porque o trabalho dele é pesado. Mas, amados, eu peço isso com o meu coração consciente que é uma coisa que eu preciso enquanto eu estiver aqui. Porque a partir do momento que o Senhor fala, eu vou chamar a Ana Paula, eu já digo agora, vou feliz. Uma coisa, você que é uma pessoa que tem um trabalho excepcional, vamos imaginar que você trabalha no prédio mais chique da sua cidade, né? O prédio comercial mais lindo, mais chique. Você talvez tenha um salário de R$7.000, $3.000, nem te pagam em real, te pagam em dólar do tudo, você tem um dinheiro que vale mais do que o seu, e você tem um bando de direitos e regalias e etc. Imagine que então o chefe dessa empresa vira para você e fala assim, agora eu estou querendo te promover a diretor geral. E o seu salário de $3.000, ele vai voar lá para $6.500, vai dobrar e vamos dar mais um bocado aí em cima disso, $6.500. Você vai se sentir quase explodindo de alegria, é claro, mas é proibido me sentir explodindo de alegria? Absolutamente não. Mas você tem que ter uma coisa convicta no teu coração. Eu posso até virar o general em italiano. Eu posso até virar o diretor-geral desta empresa. Sim, mas mais do que diretor-geral, eu já tenho um cargo escrito para mim no céu, aonde está coberto com os galardões que Deus está reservando para mim. E aquilo que Ele está reservando para mim, nem meus olhos viram, nem meus ouvidos ouviram, e nunca chegou ao meu coração. Então, o que está escrito ali, o tesouro que está reservado para mim, a honra que eu receberei como cidadão do céu, é infinitamente maior do que qualquer honra que eu receba na terra. Essa é a mentalidade da igreja. A igreja, ela não consegue fazer nada além de que olhar para o céu. Eu tenho visto o grupo das pessoas que creem na volta de Jesus, que creem na grande tribulação, que creem nos flagelos, que creem em tudo que está vindo por aí, mas estão preocupadas em ajuntar garrafa d'água, em colocar arroz dentro de garrafa PET, estão preocupadas em arrumar um sítio por algum lugar e se juntar ali, preparar a cama a mais, colocar colchão a mais e não sei o quê, porque nós vamos passar por uma catástrofe e a gente tem que aprender já a começar a conscientizar e não sei o quê, porque os apóstolos morreram martirizados e por aí vai essa conversa toda de consolação, mas ao mesmo tempo ensinando o povo a entrar no caos. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Esse povo está olhando para o céu ou para a terra? A noiva. Quando casei, eu casei no mês de dezembro. Casei no mês de dezembro, acho que eu esqueci a data, mas não interessa a data. Eu casei no mês de dezembro, tá bom? E no dia do meu casamento, estava chovendo, mas estava chovendo, diluviando. Meus irmãos, eu sabia que aquela chuva ia atrapalhar, mas eu fiquei pensando, eu falei, gente, o mais importante é que quando der o tal horário, eu tenho que ir lá no cartório assinar o documento, eu tenho que ir lá casar.
Eu estava vendo aquele dilúvio ao meu redor, eu estava incomodada com aquilo, mas eu estava mais preocupada em executar o casamento do tudo e resolver e liberar a minha vida do que a chuva. E Deus é tão maravilhoso que na hora que eu tive que sair de casa, bem na hora, parou de chover e todo mundo veio, os convidados veio, teve o casamento, deu tudo certo. A noiva, a chamada noiva, e quem se sente noiva, e perdoe-me os nossos irmãos machos aí que escutam, mas dizendo de um modo genérico, né, fantasioso, aquela que se diz noiva, mas até aquele que se sente no momento que vai se casar, ele não está preocupado se ele tem que pagar uma conta na segunda-feira, ele não está preocupado se ele deixou um serviço acumulado lá com o patrão, porque no dia do casamento, no período do casamento, o que mais toma o coração de quem está para casar é o casamento. Então você não consegue fazer nada além de olhar para o ato casamento. Se você, principalmente, né, porque a ideia é essa, quem casa está apaixonado, está amando, está vivendo realmente um conto de fábulas, digamos assim. Então você viaja na maionese o dia inteiro, você não consegue fazer nada a não ser pensar na sua noiva ou pensar no seu noivo, e você fica imaginando, meu Deus, como vai ser lindo aquele dia, nossa, eu com aquele vestido, aquele altar e tal, e tal, e tal, a festa, a lua de mel. Você só consegue pensar nisso, é o que toma o seu coração, é o que enche o seu coração. Você olha para o altar. Você que está para casar, você olha para o altar, porque você sabe que no momento que você subir naquele altar, a aliança for colocada no teu dedo, está concluído, está selado, está executado, está feito, casou. Dali para frente a sua vida é completamente diferente. Você não será mais uma pessoa solteira. A noiva de Cristo, a noiva prudente, digamos assim, de Cristo, ela não consegue fazer nada além de olhar para o altar. Além de olhar para Cristo, além de pensar em Cristo, além de sonhar em Cristo, além de desejar a Cristo, além de clamar a Cristo, além de pedir perdão a Cristo, além de sonhar e sonhar e sonhar aquele glorioso e grandioso dia, enquanto tem a turma pregando o caos, a turminha pregando a bagunça que está chegando e o povo está começando a olhar para o caos, a noiva prudente está olhando para Cristo. E a noiva prudente, ela olha para Cristo e diz: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. E se ele não vier? A noiva continua olhando para Cristo. A noiva ela está embriagada de amor por Cristo. Você que realmente é uma noiva prudente, você não consegue passar um dia sem buscar a Cristo. Eu tenho que ouvir um vídeo no YouTube, eu tenho que parar para ler a Bíblia, eu tenho que fazer uma oração, eu tenho que fazer alguma coisa que está envolvendo Cristo na minha vida. Eu tenho 10 músicas para ouvir que meus primos, meus parentes mandaram para mim, uma banda nova que eu gostava, alguém me deu de presente um CD novo de um cantor que eu gostei. Mas eu prefiro ouvir aquele vídeo no YouTube, eu prefiro ouvir aquela palavra de Deus. Hoje tem um belíssimo filme na televisão, mas eu prefiro hoje ouvir alguma coisinha de Deus. Enquanto eu não ouvir algo do meu Deus, eu não tenho paz. Porque a noiva suspira, como a corça suspira pelas águas, assim a noiva de Cristo, a noiva prudente suspira por Ele. E olha, eu acredito que é recíproco o sentimento. Porque quanto mais ele se aproxima, mais o Espírito Santo se esquenta no nosso coração, mais ele se movimenta, mais ele se agita, mais a emoção começa a fluir, mais a convicção daquela vozinha lá no meu interior bate a campainha. Não posso fazer a menos do que simplesmente desejar conhecer o meu Cristo, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Consolador, o meu Abençoador, aquele que me guia, aquele que me livra, aquele que me ajuda, aquele que me consola, aquele que é a minha esperança. Quando ele veio nessa terra, ficou aqui 33 anos, e ele começou durante os 3 anos a executar o seu ministério, o seu santo ministério. Não tinha um morto que não levantava, não tinha um doente que não era curado, não tinha um endemoniado que era liberto. Agora ele está voltando, e ele está voltando para a noiva. Ele está voltando para a noiva. Ele tem que concluir o ministério que ele começou, da graça, do evangelho que traz o consolo, do evangelho que nos livra do dia da ira.
Então, amados, vamos prestar atenção nos acontecimentos. Mas continuando aqui, então prostituição, impureza, está relacionado tudo com tudo que não está de acordo com a vontade de Deus, e você tem que ler a Bíblia. Paixão lasciva, a palavra lascívia significa sensualidade exagerada, luxúria, libertinagem. Meus meninos, eles participaram de um festival da escola de dança, de música, de canto, talento. Cada criança exibiu seu talento. E meus filhos quiseram dançar. Nós fomos toda a família assistiu meus meninos dançar. E tinham várias pessoas, várias crianças e adolescentes participando. Teve um momento que subiu lá no palco um grupo de meninas para dançar. Meninas de 11, 12 anos não pensam que elas tinham mais do que isso. E ali eu fiquei olhando e tal, elas ensaiaram uma coreografia, como é que se fala? Coreografia. Elas ensaiaram uma coreografia, dançaram e tal, e tal, e tal. E eram umas 5 ou 6 meninas, né? E eu assim, a gente olhando, ainda mais a gente que é brasileiro, né? Que música a gente tem, o ritmo da música. Eu, quando eu era jovem, eu gostava muito de dançar e tal. Então a gente pega, né, certas coisas que outros não, dependendo da situação, não pegam. Aí tinha umas 5 que era tudo dura para dançar. Elas eram tudo duras, você olhava assim, aquela coisa desconjuntada. Elas até seguiam a coreografia, mas, né, e tal, e tal, e tal. Mas uma delas, ela era muito sensual, mas era extremamente sensual. Ela tinha toda uma postura de sensualidade, ela julgava o cabelo, ela virava o rosto, quando ela virava o quadril, quando ela virava o pé, quando ela virava a mão, era tudo aquela coisa muito provocante. E ela era magrelinha, um pedaço de pau, de tão magrelinha, não tinha coxa, não tinha bunda, não tinha nada, era um pedaço de pau, mas rebolava que era uma maravilha. A nível artístico de dança, ela podia ser bem aceita aí numa gru verdadeira, né? Numa escola de dança profissional, porque ela realmente tinha o ritmo no pé e ela era muito sensual. Mas eu fiquei olhando aquilo na mesma hora, eu falei, gente, mas uma menina tão novinha desse jeito, já tão sensual assim. Ela conseguia chamar a atenção, ela tirava a atenção das outras e tinha só atenção nela. Isso era sensualidade. A ideia é, poxa, são meninas, elas são novinhas, estão apresentando uma dança, aquela ali é a mais boa, a mais brava, né, a mais esperta, a mais séria, a que é mais talentosa. A ideia é essa. Então os vovôs, os papais, as mamães, a ideia era essa. Mas é o que eu olhei aquilo. Eu não vi uma menina magra, rebolando, mas eu vi um ponto de sensualidade aceso diante dos nossos olhos. Porque na minha cabeça eu vi aquilo. Talvez na cabeça de meu esposo que estava do lado, ele só viu uma menina que dançava bem. Mas quem me garante que no meio daquela plateia não tinha alguém ali que gosta de ficar no Facebook vendo as menininhas do Facebook? E olha que aqui tem demais. Tem muito mesmo, e o Facebook oferece isso igual o jardim de flor, todo dia tem uma flor fresca, né? Aberta, desabrochada. Então, eu fiquei imaginando, sabe, esses homens que têm aquela pontinha já de olhar para esse tipo de menininha. Será que ela não excitou esses homens? Será que ela não provocou esses homens? Será que ela não levou alguns ali até mesmo a adulterar? Às vezes a esposa sentada do lado e eles olhando aquilo, despertou neles interesse por aquela coisa? Meus irmãos, eu não sei. Tem irmã que vira para mim e fala assim, Ana, é proibido usar calça, é proibido usar batom, é proibido usar saia, é proibido fazer isso, é proibido fazer aquilo. Eu vou ser sincera para você. Você pode usar ou não usar o que você usa, mas o que você usa, se te faz ser sensual, chamar atenção, é melhor então você não usar. Eu confesso para os irmãos, quando eu não era crente, quando eu tinha ainda antes de 18 anos, eu gostava muito de comprar vestido, eu gostava muito de sapato de salto alto, eu gostava muito de um belo brinco com argola, eu gostava de usar bolsa, eu não conseguia ficar sem fazer as minhas unhas, sempre com esmalte vermelho bordô, eu gostava de um bom perfume, eu não me vestia indecente, eu não punha nada de fora, eu não expunha nada, era uma roupa bem colocada, bem, né, modesta, mas eu sabia que eu estava chamando atenção. Quando eu entrava no ônibus, quando eu estava no ponto do ônibus, quando eu ia trabalhar, quando eu passava na rua, eu sabia que eu chamava atenção. Porque tinha aquele ar de sensualidade. E hoje, depois de tantos anos, eu não mudei muito fisicamente daquela época.
Mas a minha mentalidade e o meu coração mudaram. Hoje eu não consigo mais me colocar um vestido que eu sei que aquilo ali chama atenção. Eu prefiro comprar algo mais modesto que nem chama atenção. Ah, mas se no pior das hipóteses eu chame atenção, agora eu já não falo mais de mim, eu falo de uma pessoa que tem um físico muito perfeito, tem uma beleza. Tem gente que é muito bonita sem fazer força, né? Até um lençol que botar em cima dela, todo coberto, ela é bonita do mesmo jeito, não tem jeito. Aí não é culpa minha eu chamar a atenção das pessoas, porque Deus me fez assim. Mas a partir do momento que eu contribuo para atiçar na cabeça de alguém desejo com relação à minha pessoa, eu estou em prostituição, em fornicação, eu estou em pecado. Eu estou estimulando outras pessoas a me cobiçarem. Eu não posso, como mulher, e você como homem, nós não podemos estimular pessoas a ficarem nos observando e nos admirando. Uma coisa boba que eu vejo que tem aí é o tal do... Como é que é o nome que fala? Esse pessoal que fica tirando foto toda hora e publicando no Facebook, no Instagram, né? Acho que é Instagram que chama, sei lá. É o tal do... É esse negócio que fica botando foto. Agora eu tô aqui, agora eu tô ali, agora eu tô lá, agora eu tô lá. E fica botando foto de todo jeito, né? A pessoa acaba se auto-idolatrando, né? Ela se auto-idolatra aqui no caso. É lascívia. É uma idolatria a si mesmo, né? Ela acaba se sentindo a tal. Sabe que isso aí pode parecer até uma brincadeira, né? Pode parecer uma coisa boba. Ah, eu tô aqui agora no ponto de ônibus, pá, olha a foto. Ah, eu tô aqui agora comendo a comida, um prato de feijão com arroz, pá, tá aqui a foto. Ah, agora eu tô indo pra academia, pá, tá aqui a foto. Você acha uma besteira, uma balela, uma coisa que não tem nada a ver. Mas sabe, meus irmãos, tem gente que começa a cobiçar você. Começa a ver no início, começa a olhar talvez a sua fotografia só para acompanhar o ritmo do oba-oba, né? Champanhe, ah, que boba, ah, que bobo, né? Ou eu já foi trabalhar, ela lá dentro do ônibus, ela tirou a foto, ela tá com a cara zangada. Ah, agora ela saiu do serviço, tá voltando para casa, já tá com uma carinha mais feliz porque tomou um sorvete. Aí ela tirou a foto com o sorvete. No início, parece uma besteira, parece que não tem nada. Mas com o tempo, meus amados, enganoso é o coração do homem. Satanás, ele rodeia ao nosso redor como um leão procurando uma brecha que poder achar. Ali para ele julgar na sua cabeça um pouquinho de cobiça, não precisa de muito. Nossa, mas até que essa irmã é bonitinha. Não, até que esse irmão, nossa, ele tem um olho bonito, olha. E dali, meus irmãos, espalha igual fogo na palha. É questão de tempo, porque enganoso é o coração do homem. Então você acaba sendo sensual até sem querer. São detalhes que a gente precisa cortar da nossa vida. Sabe, às vezes expor muito certas coisas que cobiçam o coração do próximo, é melhor você guardar para você. Por que eu vou me envolver, o que eu gosto ou deixo de gostar com uma pessoa ou com pessoas que, entendeu? Tem coisas que a gente tem que ter limite. A gente não pode ser libertino ao ponto de querer compartilhar tudo que nós temos e somos e fazemos. Toma cuidado. Toma cuidado. São detalhes. A gente hoje não escorrega no grosso, no pesado, na pedra grande. A gente escorrega nos detalhes. A gente cai nos detalhes. Nas pequenas fissuras. Às vezes a irmã, ela põe um brinco e aquele brinco é sensual. Ela vai para a igreja com aquele brinco, ela sabe que ela está chamando muita atenção, mas ela insiste em usar, porque ela fica se autoconsolando, não tem nada a ver, não é só um brinco, mas é um brinco que o Espírito Santo te incomoda. Arranca esse trem, minha irmã. Põe um brinco mais discretinho, uma coisa justo para você ficar arrumadinha. Eu, Ana Paula, hoje cheguei na situação que eu sou arrumadinha. Eu sou arrumadinha. Eu ponho a calça arrumadinha, eu ponho a blusa arrumadinha. Se eu tenho que ir num casamento, aí para eu ir arrumadinha no nível de quem vai pro casamento, aí eu ponho meu brinquinho, eu passo meu esmaltezinho, eu ponho até o meu salto alto, mas justo para estar ali, depois eu volto, eu sou a Ana Paula, basta. Se eu tenho que sair com chinelo, eu saio com chinelo na rua. Tem mulher que não consegue sem sair na rua, se ela não bota um sapato bonito, ela não consegue. Sabe? Se eu estiver aqui na rua de chinelo e bermudão, eu vou. Por que eu tenho que ficar tendo tanta cerimônia? Por que eu tenho que estar sempre estimulando que pessoas me admirem pela beleza, pelo meu vestir? O perfume mais sensual que tem, aquilo que mais envolve o próximo. Vamos tomar cuidado. Se você
talvez que está aí me ouvindo, tem um carro importado, vamos falar nesse nível um pouco mais exagerado. Às vezes você tem um carro importado, um carro muito bonito. Só que quando você vai sair com aquele carro, você é do jeito que você tá, você vai ou você tem que se produzir para sair naquele carro? Sabe? Você tem que ser simples. Talvez se o Espírito Santo pudesse falar da boca dele, ele diria para nós, vocês têm que ser simples. Para que eu vou ficar querendo fazer o exagerado? Eu gosto de fazer mecha no cabelo. Eu tô com a cabeça já começando a ficar branca e conversando com a cabeleireira lá, de cá e lá, ela me aconselhou a fazer mecha no cabelo. É proibido então fazer mecha no cabelo, porque o cabelo fica lindo. Absolutamente não. Desde que aquela mecha é uma coisa composta, é uma coisa que vai de acordo com a sua natureza. Mas não que você faz a mecha e aí faz aquele corte sensual e aí quando você sai, você joga o cabelo para um lado, joga o cabelo para o outro, gosta de pôr ele o mais exuberante possível. A exuberância seria o sal a mais naquela comida que já está salgada o suficiente. São detalhes, meus irmãos, que é só o Espírito Santo que pode falar conosco. É claro, né? Decote, roupa apertada, roupa curta. Isso não tem nem como pronunciar, porque isso aí, eu acho que a gente não precisa ouvir sobre isso. Tem vezes que eu vejo fotos no WhatsApp, tá? Não só do meu WhatsApp, às vezes o WhatsApp de outras pessoas que não tem nada a ver com a minha vida. Foto sensual, gente que se coloca com a perna pro alto, gente que se coloca em posições particulares. Eu vejo isso, eu falo, gente, mas essa aqui é crente, que foto é essa que ela tá colocando no WhatsApp? Sabe? Vamos tomar cuidado. Isso tudo tá relacionado com lascívia. Lascívia é exuberância, é libertinagem também. Às vezes a gente, desculpa aqui a expressão que eu vou usar, mas quando eu era jovem e eu ia no colégio, na escola, aí passava aqueles rapazes bonitos, aquelas moças bonitas, né? Aí tinha aquela turminha que olhava assim para aquela aluna ou para aquele aluno e falava, essa aí ele sabe que é gostoso. Oh, meu Deus, esse ali sabe que é gostoso. Por quê? Porque o cara já era bonito por natureza, mas ele se colocava numa situação para fazer enfeitiçar quem olhava. E todo mundo reconhecia e falava assim. A gente tem que saber o que é, mas diante de Deus, não diante dos homens. E isso também faz parte da escola para a santidade. Isso faz parte. Meus amados, a luxúria, né? A libertinagem, as impurezas, paixão, mas o outro lado extremo também. Se você que está me ouvindo, você caminha igual um pano de chão, meus irmãos. Que testemunho que você está dando? A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. As coisas de Deus são compostas e decentes. Às vezes você está caminhando com o CC fedendo, debaixo do braço, aquele mau cheiro que ninguém suporta. Às vezes você está caminhando com aqueles dentes tudo sujo, tudo preto. Mal lava os dentes de manhã, não cuida da sua saúde. Às vezes seu cabelo está dando medo, está quase pondo fogo nele mesmo, de tão que está descabelado, tudo cheio de ponta, tudo feio. Às vezes você usa uma roupa tão feia, tão suja, rasgada, remendada. Caminha todo torto, caminha toda torta. Não porque você tem problema de coluna na perna, mas você caminha desbandejado assim porque você tá nem aí não. Sabe? Nós temos que pensar uma coisa. Nós representamos o corpo de Cristo. Eu imagino o nosso amado Jesus Cristo quando ele veio ao mundo. Isaías disse que ele não tinha uma aparência bonita, que ele era um homem bonitão. Mas você pode ter certeza, ele era limpinho. Jesus, quando ele caminhou nessa terra, eu não sei como ele era, não tem como dizer. Eu sei que ele era mais ou menos da raça, fisicamente falando, da região que ele nasceu. Então ele podia ser de carnagione, né, como a gente fala aqui, de carne versus um moreno. Talvez ele poderia ter olhos claros, né, porque dependendo da região podia ter alguém com olho claro, um olho verde, um olho, né, mais clarinho. Poderia ter olho escuro, que a maioria das pessoas daquela região pode ter olho escuro, né. Talvez ele tinha cabelo grande. Se ele tinha cabelo grande é porque todo mundo naquele tempo usava o cabelo grande, não sei, parece que era isso, mas não sei dizer. Talvez ele usava barba, que era até mais fácil para os homens. Como é que um homem naquela época de Jesus ia fazer barba se não tinha nem banheiro em casa direito? Na época de Jesus tinha os banheiros públicos, as fossas públicas. Então no meio da praça eles faziam um trajeto de uma fossa e eles faziam vários buracos e faziam um rego onde corria água corrente, descia água corrente. O povo descia ali e fazia suas necessidades no meio da praça pública. Imagina eles fazendo a barba no espelho da casa deles. Então existia toda uma
uma situação e ele tinha aquela aparência que ele tinha. Então, eu não sei dizer se ele era bonito, se ele era feio, né? Imagino que ele não era gordão, obeso. Imagino que ele era uma estatura básica de um ser humano normal. Mas eu imagino o nosso amado Jesus limpinho. Eu imagino que ele ia, se lavava quando ele precisava se lavar, sabe? Quando ele se vestia, ele colocava uma roupa certinha, arrumadinha. Provavelmente não colocava uma túnica exuberante como os fariseus, mas ele se vestia bem, se vestia certinho, sabe? Eu imagino um Jesus composto que limpava as suas sandálias, se lavava, com as mãos sempre limpas, as unhas provavelmente sempre cortadas. Por quê? Porque é composto, é a figura de uma pessoa justa, normal, como deveria ser. Então nós não podemos viver os extremos. Eu vou ser sensual ou eu vou ser um pano de chão, um saco de lixo? Eu vou ser bem composta, sem exuberância, sem estourar, extrapolar o normal. A gente sabe quando a gente está demais. A gente sabe. Não porque nós somos muito inteligentes, porque o Espírito Santo nos mostra, ele nos incomoda, ele nos dá fastídio. Olha que você está exagerando. Então, meus amados, isso tudo pode levar muitos a pecar. E se você vira canal de levar pessoas ao pecado, Deus vai cobrar de você. Então, vamos tomar cuidado. Isso vai ser trabalhado, sabe aonde? No tribunal de Cristo. Quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, até esses atos, eles vão ser levantados ali conosco. É onde Cristo vai falar por que você foi sensual daquele modo. Lá no seu coração você sabia que estava sendo. Então entrou no céu, dependendo da situação, muitos vão entrar no céu, porque vão pedir perdão, vão se arrepender e Deus é que sabe quem ele vai levar. Mas na hora do tribunal de Cristo, se tem o tribunal é porque vai ter coisa suja para ser lavada. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. O que o nosso Senhor Jesus vai lavar de roupa suja conosco no tribunal de Cristo, eu não sei. Mas vocês podem ter certeza que vai ter muita roupa suja para se lavar ali. Amém? Então, por essas coisas é que vem a ira de Deus. Presta atenção na palavra. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíveis nela, quando a gente vivia nelas. Agora, porém, despojai-vos, tira de vós igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, deve sair tudo da nossa vida. Eu aqui na Itália confesso, porque eu não tenho problema em confessar para os irmãos, tanto que quando chegar no tribunal de Cristo vai ser tudo aberto, né? Aqui na Itália eles usam como um modo popular de dizer uma palavra que é considerada uma palavra obscena, um palavrão. Mas não é aquele palavrão pesado. Me perdoem aqui, por exemplo, se você vai na França, por exemplo, ela saiu de lá e o pessoal que participava de teatro na França, na hora que eles iam entrar para o palco para apresentar a sua peça, todo mundo desejava merda para eles, porque era uma espécie de sorte. Então são palavras que se usavam e se passaram a tornar palavras comuns do vocabulário da região. E aqui na Itália não faltam as suas belas palavrinhas, E de tanta gente ouvir no filme, na televisão, no jornal, não sei aonde, onde você vai, você escuta, você acaba de vez em quando soltando também a sua palavrinha suja. E isso é uma coisa que vira e mexe eu cometo. Às vezes eu falo, opa, e solta a palavra. E às vezes meus filhos também soltam, e a gente solta a família inteira, às vezes quando a gente está nervoso e tal. Mas a gente já tem um propósito de pedir a Deus sempre, Senhor, tira essa palavra da minha boca, porque é uma palavra que não agrada o teu coração. Então existem vícios de falar, porque a gente vai tanto escutando, e é engraçado, que os palavrões no português eu já não falo mais nenhum. Aí você chega num outro país, aprende os palavrões. A primeira coisa que eles te ensinam são os palavrões. Aí você, de tanto ouvir, você acaba soltando de vez em quando. Então isso está relacionado com as coisas da velha natureza. É onde a gente precisa clamar a Deus e pedir a Ele, me ajuda a não soltar isso mais, me tira da minha boca. Porque uma boca que fala do Deus Santo é uma boca que fala tanta sujeira. São detalhes. Eu sei que quando a gente fala certas coisas no YouTube, tem os irmãos radicais que já vêm com 7 pedras na mão e falam, não, que você não pode falar isso, que você tem que ter reverência a Deus. Mas a reverência, ela começa no coração, não na boca.
Se a reverência começa no meu coração, eu já começo a ficar incomodada em trabalhar para tirar de mim tudo que não agrada ao meu Deus. Mas eu preciso entender claramente as coisas, porque enquanto tem os radicais que vêm com as 7 pedras na mão já criticando o que você fala ou não fala no YouTube, e aqui eu tô falando no geral, tá? Tem aqueles que precisam ouvir ao pé da letra certas coisas para entender exatamente do que nós estamos falando. Nós aqui não somos como aquele povo de Nínive, como quando o profeta Jonas foi lá, falando daqui a 40 dias Nínive seria destruída e depois Deus perdoou, porque ele fala que eles eram muito ignorantes, eles não sabiam distinguir a mão direita da esquerda, poderia eu destruir esse povo? A gente tem que ser rasgado, tem que ser bem compreendido no meio de todos, do culto, do douto e do ignorante. Então, meus irmãos, olha aí, são os detalhes, né? Mas Deus vai me ajudar, eu vou sair fora dessa palavrinha que tem me incomodado muito. Eu vou continuar, acho que eu tenho que jejuar, porque aí Deus me ajuda. Então, né, nós éramos assim. Agora, porém, despojai-vos. Olha aqui a palavra, despojai-vos. É um processo que a gente vai fazendo sempre. Nós vamos nos lavando, nós vamos nos purificando sempre com Cristo. Não é uma coisa que eu faço assim, que sabe lá como. É um processo contínuo. A santidade e a estatura de Cristo é um processo de santificação. Então, todo dia a gente vai cortando algo que não presta. É como uma árvore que vai sendo podada no decorrer do seu caminho, até ela poder passar a dar bons frutos. Amém? Então tá, agora eu vou correr um pouquinho, porque senão eu não consigo falar tudo que eu queria, tá? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, que é uma coisa que eu viro e mexe ainda tem, mas eu tô melhorando muito. Maldade, como tem gente maldosa no mundo, né? Eu vou comentar isso aqui que aconteceu hoje com a vizinha, com meu marido, só porque eu quero comentar com ele. Nossa, eu tô com a língua coçando, vou falar só de maldade. A vizinha hoje levou um tombo, meu Deus, ninguém viu, só que eu vi, eu vou contar. Isso é maldade! Isso é um tipo de maldade. Maledicência, quando você fala mal dos outros, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós todos, incluindo eu na reta, temos que tomar cuidado para falar mal dos outros. Não podemos fazer isso. A gente tem que orar muito, meus irmãos. É diante dessas palavras aqui, quando a gente começa a ler essas palavras, é que a gente começa a ver como que nós ainda estamos sujos. Porque se a gente começa a pensar um pouquinho em cima de cada palavra que ela signifique no nosso viver do dia a dia, a gente vai se identificando com certas coisas assim, que a gente vai vendo quanto que a gente ainda precisa ser lavado e como que a gente precisa da misericórdia de Deus. A gente lembra de Isaías, que botou a mão na cabeça depois que Deus mostrou o céu aberto para ele. Ele falou: pobre, miserável homem que sou. Depois que o anjo pôs a brasa na boca de Isaías, ele ficou assim: miserável homem que sou, quem vai me livrar? O próprio apóstolo Paulo viveu um conflito na vida dele, quando ele dizia: pobre miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isaías, ele falou, não tem um justo, um só sequer. Então, meus amados, é aí que a gente começa a ver a pulga aqui, pulga ali. Então nós precisamos, até o final, nós vamos precisar da misericórdia de Deus, porque nós somos sujos, nós somos pecadores, nós temos defeito, nós temos problema, a gente luta com isso, é a carne lutando contra o espírito lutando contra a carne. É por isso que a noiva prudente, a noiva fiel, ela está cheia de azeite. Por quê? Porque, sabe, eu, Ana Paula, eu tenho descoberto uma coisa. Quanto mais eu me aproximo de Deus através da leitura da palavra, da comunhão entre as coisas do Senhor, menos eu me sujo, menos eu peco. É onde eu caio numa situação que eu fico até dias sem lembrar qual foi a última vez que eu fiz tal coisa. Isso já aconteceu com você. Mas quando você se distancia das práticas da busca de Deus, que é a leitura da Bíblia, que é a principal de todas, você começa a se sujar. Por quê? Porque você começa a dar mais alimento para a tua carne. Sabe quem vence a guerra todos os dias? Quem está mais forte. Se você alimenta mais o teu espírito ele segura a onda muito bem. E a carne tem que ser subjugada a ele, tem que obedecer e não se manifesta. E quando tenta se manifestar, o espírito bota o pé em cima. Mas quando é o contrário, meus amados, começam a sair os pecados. A natureza na qual nós estamos
estamos. A natureza da carne, ela vai ser sempre uma natureza corruptível. É por isso que Paulo fala, o que é corruptível não pode entrar no reino dos céus. E aí a Bíblia fala, né, que nossos corpos corruptíveis serão glorificados, serão transformados num abrir e piscar de olhos. Por quê? Porque se você acha que nós, por mais que a gente ama a Deus e busca a Deus, a gente entrar no céu como nós estamos, já na passagem a gente vai explodir, vai ser fulminado pela glória de Deus, porque Ele não pode contemplar o mal, e nós somos maus. Não mal como Satanás, mas mal no sentido que nós temos uma natureza caída. E não temos justiça em nós mesmos, não temos força em nós mesmos. É Ele quem executa a obra. Glória a Deus pelo Espírito Santo em nossa vida. Ontem, num dos comentários, eu vi minha irmã falando assim, eu não sou selada pelo Espírito Santo. Minha irmã, a gente não pode falar com tanta convicção. Não é só aquele que acha que está selado, que está cheio de Deus e está com fome de Deus e busca Deus e dá, com certeza eu estou selado. Mas às vezes até aquele que está fraquinho está selado. Sabe por quê? Porque está com vontade de buscar Deus, não consegue simplesmente não ficar sem buscá-lo todos os dias, de algum modo. Eu não consigo ler a Bíblia, Ana, mas eu não consigo ficar sem escutar uma pregação. Eu tenho que ouvir, Ana, é mais forte do que eu. Ana, quando eu peco, Ana, eu me sinto triste, eu me sinto mal, parece que eu estou me arrebentando sozinha. E enquanto eu não conserto e peço a Deus desculpa, eu não estou em paz. Isso está selado, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Se você está errando, pecando, fazendo toda a lambança e você não se importa, não tem nenhum sentimento de incômodo, aí pode ser realmente que você não é selado por Deus. Mas eu posso te garantir, se você não fosse selado por Deus, você não estaria buscando ouvir algo que fala de Deus. É aquela necessidade, aquela autonecessidade de melhorar, de consertar, de se encontrar perfeito. Eu preciso consertar, eu não consigo, mas eu estou todo dia buscando e eu estou naquele conflito. Isso também é estar selado por Deus, porque é o Espírito Santo fazendo um árduo trabalho em você. Então, minha querida, toma posse pela fé. A gente só consegue agradar a Deus pela fé. É onde a gente, diante de toda a nossa sujeira, toda a nossa porcaria pessoal, ainda assim, a gente crê que Deus é poderoso para concluir a obra que Ele começou em nós. E vai chegar um momento que nós vamos estar irrepreensível. Amém? Toma posse. Não deixa Satanás te acusar, não. Não mintais uns aos outros. É por isso que eu ponho meus podres tudo no YouTube, no WhatsApp, é onde eu posto. Tudo quanto é podre que eu vejo, que eu pratico, eu não tenho problema em publicar. Porque na hora que os irmãos chegarem lá no tribunal de Cristo, no dia do julgamento, quando vocês olharem para mim, vocês já vão saber, né? É claro que Deus, Ele sonda coisas que a gente nem imagina, e eu não sei o que Ele vai julgar. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, e tem muita coisa que a gente podia fazer melhor, e lá Ele vai revelar. Mas vamos dizer que o grosso, né, a rapa da panela, aquela coisa que você bate o olho, não tem como esconder, né, só se você quer tentar, bota a tampa em cima. A minha vida é um livro aberto, meus irmãos. Então, não mintais uns aos outros. Não que todo mundo tem que sair colocando os podres para fora, absolutamente. Eu falo de mim, porque essa é a minha natureza e eu me sinto em paz em fazê-lo. Meus irmãos, meus meninos estão fazendo muita bagunça, eles estão brincando ali dentro, então me desculpem, tá? Já pedi várias vezes para eles ficar quietinhos, mas não tem jeito. E uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Pleno conhecimento. O novo homem, ele é preparado dia após dia para o pleno conhecimento. De quê? De Deus. Segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em nós, em todos. Cristo é tudo em todos, é Ele. As virtudes devem ser cultivadas. Uma vez que a gente entende toda essa conversa aqui que nós estamos vendo aqui no livro de Colossenses, a gente então passa para o próximo assunto. As virtudes devem ser cultivadas. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Toma posse. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, separados e amados. Toma posse de ternos afetos de misericórdia. Em vez de eu sair martelando todo mundo ao meu redor, eu tenho que ter
ternos afetos de misericórdia. É difícil. Mas se você entende o que você precisa ter, você passa a orar e pedir a Deus para ter. Deus, me ajuda a ter ternos afetos de misericórdia para com os meus irmãos. Coisa que está faltando muito no nosso meio, né? De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Sabe como você pode arrumar um truque para ser manso e longâmino? Você basta evitar coisas que te fazem explodir. Às vezes tem pessoas na sua família, às vezes você vai na casa de um parente, ou você vive perto de certos parentes, que eles tiram a sua longanimidade, a sua mansidão, né? Eles fazem você expressar o pior que tem na sua carne. Eles te colocam como alguém que põe a gente no braseiro, você explode. Evita. Passa a evitar essas pessoas. Se você não vai muito bem com a sua sogra, para que você está indo todo domingo comer na casa da sogra? Todo sábado à noite você passa lá. Começa a reduzir as suas visitas a certas pessoas. Sutilmente, com muita alegria e sorriso no rosto, começa a cortar. Eu faço muito isso. E assim você começa a ser mais longâmino, porque você vai adiando certas coisas. Você vai literalmente empurrando com a barriga. Ah, Ana, mas aí você está fazendo assim, você vai ser covarde. Se eu não for na casa da sogra toda semana, todo dia, tudo isso, eu não ligar para minha mãe, que minha mãe também não é fácil e tal, eles vão me chamar de covarde, de briguento? Não. Você pode colocar novos pretextos. Ah, hoje eu não vou almoçar na casa da minha sogra porque hoje eu quero cozinhar na minha casa. Eu quero ter o meu domingo na minha casa. E devagarzinho você pede sabedoria a Deus, porque não tem como dar uma resposta precisa em coisas várias, porque são tantos caracteres diversos e situações diversas. Porém, eu posso dizer, se eu, Ana Paula, conseguir sair de comer todo domingo na casa da sogra, você também vai conseguir, porque para mim não era nada fácil. Amém? Então, mas é só um exemplo, hein? Tem gente que tem sogra que é uma mãe, é uma bênção de pessoa. Aliás, é melhor estar com a sogra do que sem. Mas não é todo mundo, né? É justo um exemplo básico da nossa vida. Então, meus amados, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Eu te perdoo, você me perdoa. Caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor. Amém. Seja a paz de Cristo o árbitro. Árbitro é a decisão fatal, é a decisão total, é ele que decide. Então a paz de Cristo seja o árbitro. Estou em paz, estou bem, estou em certa situação, mas isso tem paz no meu coração, esse é meu árbitro. Então eu vou continuar a minha estrada. Amém? O árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados a um só corpo, e sedes agradecidos. Amados, presta atenção, nós fomos chamados para Deus a ser um só corpo. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de quem? De Cristo, e Cristo é o cabeça. A gente tem que prestar atenção em certas falas, porque isso diz muito a nível profético para nós. Quando a gente entende certas coisas, a gente toma posse muito mais facilmente das bênçãos. Tem muito crente por aí deixando de tomar posse de certas bênçãos porque ainda acha que tem que passar que sabe lá o quê. Amém? Cristo morreu na cruz, ele pagou os nossos pecados, ele propiciou os nossos pecados na cruz. A Bíblia diz que quando eu entendo isso e peço perdão a Deus, os meus pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento. E isso me dá então condição de entrar no céu. Se não fosse assim, os nossos irmãos em Cristo que faleceram não estariam já no céu. Apocalipse fala das almas daqueles que morreram em Cristo. Então significa que esse povo já está gozando do céu. Se eles já entraram, por que aqueles que estão aqui nesse momento esperando pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo do dia da ira não entrariam? Então habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Significa que isso tem que ser uma coisa no meu coração. Tem uma irmã que eu converso com ela está passando uma vida muito problemática, muito sistema de problema mesmo, mas cada coisa que ela fala, ela cita um processo bíblico. E cada coisa que ela coloca, ela cita uma justificação bíblica. E ela vive com a palavra de Deus na boca dela. Olha que coisa linda. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria.
Então, quando a gente está aqui no YouTube trazendo essas palavras, nós estamos cumprindo esse mandamento: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, porque quantos me falam tantas coisas e a gente vai trocando figurinha, em toda a sabedoria. Toda. Significa que Deus, ele não está escondendo coisa de nós. Deus, ele não dá só um pedacinho do frango e guarda o resto, ele dá tudo. Toda a sabedoria, o que nós precisamos saber, o que nós temos que saber. Deus, ele não segura, ele libera informação, ele libera revelação, ele libera entendimento, interpretação. A palavra diz que não tem nada que ele venha fazer sem antes revelar ao seu povo, aos seus santos, aos seus profetas. Toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Gratidão é estar sempre agradecido a Deus. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Aleluia. Glórias e glórias e glórias a Deus. Diante disso, eu vou tentar aqui, mas hoje eu não penso que eu vou conseguir, por causa que a gente já está fazendo aí 1 hora de vídeo. Mas diante disso, eu vou tentar ver aqui, meus irmãos, o que o Senhor fala sobre isso que nós estamos vendo aqui. Amados, se vocês vêm comigo no livro de Judas, deixa eu achar aqui, Judas, capítulo 1, versículo 5 ao 16, eu vou só ler. Olha só, o título do capítulo é Exemplos da Punição dos Ímpios. E aqui Judas começa a relatar de Sodoma e Gomorra, do tempo de Noé e de outros aí personagens que foram julgados abaixo de ira diante de Deus, amém? E aqui ele fala o seguinte, capítulo 1 de Judas, lá no versículo 14, amém? Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, desses que passaram pela ira, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele, Deus. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Eu leio só um pedacinho aqui, para os irmãos entenderem, mas eu te aconselho a ler o livro de Judas. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo que uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E aqui, meus irmãos, ele continua citando o exemplo daqueles que foram punidos debaixo da ira de Deus, porque eram ímpios. É por isso que eu li aqui com os irmãos o livro de Colossenses, para que a gente então preste atenção nas estradas que estão diante de nós. E qual estrada eu estou seguindo? A estrada da santidade, de trabalhar em cima da minha santidade, ou a estrada do não tem nada a ver, deixa para lá, eu vou seguir as concupiscências do meu próprio coração, as minhas paixões. E aí você vê Paulo falando em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, deixa eu encontrar aqui, do versículo 1 ao 16, mas eu escrevi errado? Eu acho que não é 2 não, é 5, amados, me perdoa. É porque aqui a gente está começando a ficar com um pouquinho de confusão, começa a ficar um pouquinho preocupado com o relógio, porque tá dando 11 horas da manhã, vamos ver se eu consigo levar mais um pouquinho aí. Olha só, deixa eu ver aqui que eu anotei foi errado, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos lá, capítulo 5, e eu quero ler com os irmãos aí do versículo 4 até o versículo 11, presta atenção o que Paulo fala em diante de tudo isso que eu estou falando aqui. Mas vós, irmãos, vós não estáis em trevas, para que aquele dia, esse dia, como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois não durmamos, não durmamos. Isso me lembra a parábola lá das virgens, né? Como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus, Ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos. Aqui ele fala nos versículos anteriores, ele fala da vinda do Senhor é certa e repentina, e fala da situação dos mortos em Cristo e da vinda do Senhor. Ele fala da ressurreição dos mortos. Então ele fala, quer vigiemos, quer estejamos ainda na terra dos viventes, ou quer durmamos, porque o crente que morre em Cristo, ele não é dito como morto, mas como quem dorme. Vivamos com ele em união. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então ele fala que Deus, ele não nos destinou para a ira. Meus amados, quando os anjos eles entraram em Sodoma e Gomorra para mandar fogo, eles foram lá para salvar Ló, eles tiraram Ló de Sodoma e Gomorra, era de madrugada, estava amanhecer, o dia estava para amanhecer. O anjo saiu puxando Ló à força com a família dele e dizia, se você não sair daqui, enquanto você não sair, eu não posso fazer nada. Se vocês veem, meus amados, nesse momento, provavelmente a cidade estava dormindo. Se você caminha pelas ruas de capitais aí pelo mundo inteiro, né? Elas estão sempre 24 horas ligadas, sexta, sábado, domingo, o povo está na esbórnia, está nas discotecas, nos barzinhos, nos motéis e por aí vai. Quando chega de madrugada, esse horário aí entre 4 e 6 da manhã, os bagunceiros estão tudo dormindo. Eles vão até 3 horas da manhã fazendo bagunça, fazendo tudo que eles gostam de fazer, 3h30, 4 horas, mas chega um certo horário que eles começam a dormir. Até os casais adúlteros vão para os motéis, vivem as suas noites de paixão, chega um certo horário eles vão dormir. Quando dá 4, 5 horas da madrugada, da manhã, né? Você vai ver, eles estão tudo dormindo. Então Sodoma e Gomorra fazia sua bagunça ali a noite inteira, bebia, fazia, acontecia, mas era um horário que eu imagino que pelo menos 90% da cidade estava dormindo. Meus amados, ninguém percebeu quando Noé entrou na arca. Quando ele entrou na arca estava tudo tranquilo, o povo comia, bebia, casava, não era lá que fazia a arca. Todo mundo viu ele fazendo a arca. Mas quando ele entrou na arca, a Bíblia fala, deixa essa observação, ninguém percebeu até que veio o dilúvio e matou a todos. Assim vai ser para o arrebatamento. A Bíblia fala que só quem vigia é que sabe quando vem o noivo, espera. Se a Bíblia usa a parábola do ladrão, dizendo que o homem, né, se soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, não seria pego de surpresa, significa que existe um evento basicamente secreto ao olho daquele que não espera, não procura, não sabe. Mas a virgem prudente, ela sabe. Ela consegue levantar quando ela ouve o clamor, eis o noivo, vinde ao seu encontro. Ela tem azeite, ela tem a lâmpada acesa e ela entra para dentro das bodas. A porta é fechada. E você não ouve falar que a porta depois é aberta, porque quando as virgens nécias vão bater gritando, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. A Bíblia fala que só lhe é respondido, não vos conheço. A porta não é mais aberta. João, quando ele foi arrebatado no capítulo 4, de Apocalipse, a Bíblia diz que tinha uma porta aberta no céu e João foi arrebatado. Subi para cá e eis que vi uma porta aberta no céu. Amados, prestem atenção. Prestem atenção. A palavra de Deus diz que o Senhor não nos reservou para a sua ira, o dia da ira do Senhor. Isaías 26, 20 a 21. Deixa eu ver se eu consigo ler isso aqui para os irmãos. Ah, bom, vamos deixar isso aqui. Esse texto de Isaías, mas está marcado aqui, porque eu quero ler um texto mais enfático. Se vocês forem comigo agora, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 a 16, olha só o que está escrito. Irmãos, espera aí só um minutinho.
Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Eu pedi, pega aí um pouquinho, que eu fui colocar o frango no fogo ali para começar a cozinhar, senão depois eu tenho problema em casa, né? Meu esposo chega em casa para almoçar, eu não consegui nem cozinhar. São 11h15 da manhã, pelo menos a gente já começa a preparar alguma coisinha. Mas olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, presta atenção, olha só. Aqui, nesse estudo, meus irmãos, a gente está desenvolvendo um quadro da situação de quem vai ficar. Quem vai ficar e qual que é esse dia da ira do Senhor? Se a gente interpreta bem o que lê, a gente entende claramente as escrituras. É onde eu não consigo entender como tem gente que ainda não consegue entender essas coisas, está tão claro. Olha só, 2 Tessalonicenses 2, começamos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, essa vinda que ele está referindo, se você vai ver, está lá em Mateus capítulo 24, quando ele começa a dizer, quem estiver na Judeia, como é que é? Foge para os montes, quem estiver em cima do telhado, não desça para pegar nada em sua casa, peça a Deus, ore para que a sua fuga não seja num sábado, ai das mulheres grávidas que tiverem que fugir, ore para que a vossa fuga não seja no inverno. Então esse dia, essa vinda que ele está referindo aqui, é a segunda vinda de Jesus na terra, própria dita, ele vai pôr o pé no planeta. Não é o arrebatamento, é uma vinda que todo olho verá, do Oriente ao Ocidente como um relâmpago que sai. A Bíblia diz que quando os habitantes da terra verem ele vindo, eles vão lamentar, se lamentarão. Presta atenção, quanto diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo continua, e também a nossa reunião com ele. Aqui ele está falando de 2 eventos. É como quando você começa a ler capítulo 24 de Mateus, ele fala de todo o quadro da grande tribulação, pré-tribulação e até do tempo dos apóstolos. Quer dizer, ele dá 3, 4 respostas ali num texto só. O texto de 2 Tessalonicenses está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele fala, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele. E se você vai lá em Tessalonicenses 4,17, Paulo acreditava na possibilidade dele mesmo ser arrebatado. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa fé, da vossa mente com facilidade, nem nos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui o povo já faz uma bagunça. E é aí que o povo está caindo. Ana Paula, o que é o dia do Senhor? Presta atenção, vamos lá em Ezequiel, que aqui eu faço uma pausa e eu puxo lá para Ezequiel capítulo 7. E eu vou ler o capítulo 7 de Ezequiel para o irmão que está ouvindo essa palavra entender o que é esse dia do Senhor. Ezequiel capítulo 7, o título na minha Bíblia é O Fim Vem, o Fim Vem. Referência 2 Tessalonicenses 2:2. Vamos ler o que é? Ezequiel profetizou sobre o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor, o dia do juízo, o grande dia. Olha como é que esse texto é pesado. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, Ezequiel, dizendo, tu filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel, haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Mal após mal, eis que vem, haverá fim,
Vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que te firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra não se alegre, o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Eu quero só lembrar que no dia no tempo da grande tribulação, ninguém vai poder comprar nem vender sem ter a marca da besta. Então aqui ele fala: o que vende não se entristeça. Por quê? Porque se eu vendo, mas eu não tiver a marca da besta, eu não vou poder vender. Mas se eu vendo, tiver a marca da besta, ou tiver para pôr a marca da besta, vi alguém que não tem a marca da besta, eu sei que ninguém vai poder vender. Então o cara não vai ter lucro, vai ter prejuízo. O que compra não se alegre. Aqui é a advertência: e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque a profecia, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro está a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, o que está na cidade a fome e a peste o consomem. Se algum deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por sua causa, por sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isso lhes foi de tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seu objeto de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Portanto, eu, Deus, fiz que isso lhes fosse por sujeira e os entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa e aos perversos da terra por despojo. Eles o profanarão, desviarei deles o rosto e profanarão meus recessos. Nele entrarão profanadores e o saquearão. Faze cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Farei vir os piores dentre as nações que possuirão as suas casas. Farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas os sacerdotes perecerá a lei. Mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Segundo o seu caminho lhes farei, e com os seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 7. Aqui você vê o dia da ira do Senhor. E se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que o dia da ira do Senhor, ele está marcado para o povo de Israel, principalmente aonde o Senhor vai terminar de julgá-los. Hoje Israel ainda está de pé.
Hoje Israel está bem. Se você vai viver lá, você tem uma vida boa. Você tem direito a boa assistência médica, estudo e tudo que te dê direito. Aqui Deus está falando que Ele vai julgar, Ele vai destruir, não vai sobrar nada. E Mateus capítulo 24, eu não vou voltar a lê-lo, mas você conhece. Jesus, Ele fala, ai daquele que estiver na Judéia, quem estiver não sei aonde, não fuja para os montes, como vai ser terrível para as grávidas. Ore para que a tua fuga não seja nem no inverno, nem no sábado. Quando tem inverno no Israel, é gelo, é nevasca, é tempestade de neve. As mulheres grávidas, quando vão fugir, como é que elas fogem com tantas dores? O sábado não é guardado no mundo inteiro, ele é guardado pelo povo judeu como uma coisa muito forte, muito séria, muito profunda, cultura. Presta atenção. E aqui em 2 Tessalonicenses ele fala, quer por epístola, quer que se procede por nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor não é o arrebatamento. Porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele começa falando que nós não somos filhos da ira, nós não estamos no escuro, para que aquele dia nos apanhe de surpresa. Se você sabe ler, você vai ver que tem separação de assunto em todos esses textos. E aqui ele fala, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. É claro que o anticristo vai ser revelado antes do dia do Senhor, porque ele vem dentro da grande tribulação. E o dia do Senhor, ele está dentro da grande tribulação. Então a igreja sai da terra, o anticristo vem. E aqui eu provo para vocês. O filho da perdição, qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai se sentar literalmente. Não vos recordais que de ainda convosco eu costumava dizer estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado, aquele que agora o detém. A igreja ela vai ser literalmente afastada da terra por 7 anos, mas ela não vai ser retirada para sempre. Ela vai ser retirada da terra, ela vai ser afastada da terra por 7 anos, porque é o tempo das bodas. Enquanto no céu tem festa, na terra tem inferno. Então a igreja vai ser afastada, mas ela vai voltar com as suas miríades, com Cristo. E ali ela bate no texto de Ezequiel que fala que ele vai descer com a sua miríade de santos. Ezequiel, não, onde é que eu li isso aqui agora? Não lembro. Então, olha só, somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Está lá em Apocalipse, no Armagedon. Jesus, quando desce com a miríade dos seus santos, ele mata o anticristo com o sopro da sua boca. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. A sua vinda o destruirá. Sua vinda. Aqui ele volta de novo com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele volta no final dos 7 anos, com miríades dos seus santos, para executar juízo na terra. E termina. É onde ele lança a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. E ele mata o anticristo com o sopro da sua boca. E todo aquele que seguiu o anticristo vai ser também exterminado. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. O anticristo ele vai vir para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se eu falo que eu vou entrar na grande tribulação e eu vou ver o anticristo, então eu estou contradizendo este texto que diz que ele vai se manifestar com todo o engano de injustiça aos que perecem. Então eu estou perecendo. Se a noiva entra na grande tribulação dos 7 anos, ela está perecendo. E ela também, ela não deu amor, ela não acolheu o amor da verdade para ser salva. Olha a resposta pesada aqui contra esses que creem que a igreja vai entrar na grande tribulação. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Que salvação é essa?
É a salvação do dia da ira do Senhor. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se na injustiça. E agora, para terminar esse estudo, eu quero ler com os irmãos mais alguns dois ou três textos aqui. Eu quero que vocês vão comigo lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, olha só, o dragão persegue a mulher. Eu vou ler do 1 até o 6, depois eu vou pular do 13. Não, vamos ler. Aqui, mano, que eu leio, eu vou conseguir trazer para vocês. Espero que eu tenha tempo, senão eu vou ter que dar uma pausa no vídeo. Viu-se grande sinal no céu. Viu-se grande sinal no céu. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Se você pega uma calculadora, pega 1260, divide por 360 ou 365, você vai chegar mais ou menos a 3,5. São 3 anos e meio. A primeira metade da grande tribulação, Deus preparou o lugar para sustentar a mulher com a sua descendência que foge para o deserto. Olha só, presta atenção. O dragão persegue então a mulher. Mulher em Apocalipse é o quê? Igreja. Quando, pois, o dragão se viu ser atirado para a terra. Como que o dragão vai ser atirado para a terra? Quando Satanás entrar no homem, que vai ser o anticristo, e vai entregar todo o poder para ele. A Bíblia diz que o anticristo é a própria pessoa de Satanás atuando no mundo. Então, quando foi o dragão atirado, perseguiu o quê? A mulher que dera à luz a um filho varão, que dera à luz a um filho varão. A igreja não deu à luz a Jesus. Jesus deu à luz à igreja. Jesus é a luz do mundo. Ele trouxe o evangelho. Ele foi aquele que morreu numa cruz, perdoando os nossos pecados, e todo aquele que nele crê é salvo. Então é o processo. Jesus trouxe a igreja, não a igreja trouxe Jesus. Então você que diz que o filho varão, olha, quando pois o dragão se viu atirado da terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, eu não posso dizer que esse filho é Jesus, porque o povo fala que o filho varão de Apocalipse capítulo 12 é Jesus. Então essa mulher deu à luz a Jesus. A mulher é Israel. A mulher deu à luz à igreja. O filho varão nasceu. Jesus é o cabeça. Lá atrás eu disse, presta atenção, que nós somos também comparados ao corpo. E vocês veem os apóstolos ensinando a gente a estar em harmonia, em amor, em união. O corpo precisa estar unido. A cabeça já saiu, já está no céu. Agora vai sair o corpo. O corpo é a igreja. O corpo é a igreja. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande água para que voasse até o deserto. Ao seu lugar aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Mais uma vez, alusão aos 3 anos e meio. Você vê aqui o início da grande tribulação. Você vendo essa mulher, essa igreja que vai ficar na terra, sendo sustentada por 3 anos e meio. Fora da vista da serpente. Quer dizer, Satanás, ele não pode ter acesso à igreja que ficou por 3 anos e meio. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher. Olha aí a perseguição do anticristo contra os santos. Atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Águas no Apocalipse significa multidões, povos, nações, línguas. O anticristo vai ter um exército mundial.
A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então, nos 3 primeiros anos e meio, todo o exército que se voltar contra a igreja que ficou na terra vai ser derrotado, porque Deus vai guardar. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Agora, você vê aqui então uma perseguição. O anticristo ele vai sempre procurar acabar com quem crê em Deus na grande tribulação. E aqui vocês vão comigo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 17. Vamos prestar atenção aqui. Eu estou terminando, inclusive porque eu preciso terminar. Apocalipse, capítulo 7, 9 ao 17. A visão dos glorificados. Depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Quais coisas? Depois dos 3 anos e meio. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Não é só Israel. João ele está vendo uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, povos, tribos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, diante de Jesus. Jesus está no céu. Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então, respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Aqui é João falando com esse ancião. Ele então me disse, o ancião responde para João: esses que estão de vestiduras brancas, são estes os que vêm da grande tribulação. Mateus 24, 21. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 11, 1 ou 11 ao 2, aqui eu escrevi errado, eu acho que, mas é Apocalipse 11, do 1 ao 2. Vamos lá em Apocalipse 11, do 1 ao 2? Vamos lá em Apocalipse 11, do 1 ao 2? Vamos, para que ninguém fale que a Ana Paula está inventando bolota. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que naquele adoram. Os que naquele adoram. Mas dispõe-se e mede o santuário de Deus naquele adoram. Mas deixa da parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calçarão os pés à cidade santa. 42 meses são 3 anos e meio. Foi dado um caniço para medir o quê? O santuário de Deus. Mas não meça o átrio exterior do santuário, não meça, porque foi ele dado aos gentios e eles vão pisar ele por 42 meses. Quer dizer, por 42 meses, por 3 anos e meio, por 1.260 dias, os gentios, a herança da igreja que ficou na terra, vai pisar a terra. E ela não vai, esse santuário de Deus não vai ser medido, por quê? Porque foi uma multidão incontável, então não era para medir. Significa que a graça de Deus na grande tribulação, ela não é limitada. Todo aquele na grande tribulação que tiver o nome escrito no livro da vida, que crê no Senhor Jesus, vai ser salvo. E aqui ele continua: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram-a no sangue do Cordeiro. Razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Santuário, olha aí o santuário de Deus medido.
E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Você vê um povo que veio de um processo de sofrimento árduo. O sol queimou a pele, eles tiveram fome, eles tiveram sede, e aqui você vê o Senhor enxugando dos olhos deles todas as lágrimas. Ana Paula, ainda não acredito. Vai lá em Apocalipse, capítulo 15 comigo, do 2 ao 4, para terminar esse estudo. Apocalipse 15, do 2 ao 4. 15, 2 ao 4. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Você vê cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. Moisés, ele me lembra o Velho Testamento, me lembra a Velha Aliança, me lembra a lei, me lembra o povo judeu. Mas o cântico do Cordeiro me lembra todo aquele que veio a salvação através de Jesus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu resumo que isso que eu vou ler aqui é a reunião de todos os santos, os judeus e os gentios diante do Senhor cantando os cânticos. Veja, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 15, 2 até o 15, 2, 4. Se você só quiser ter a última cerejinha em cima da torta, você vai ver que o finalzinho do capítulo 15, ele diz, depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos do século. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do poder, e ninguém podia penetrar no seu santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. E aqui você vê no capítulo 16 de Apocalipse o começo dos flagelos, que vai ser na segunda metade da grande tribulação. É por isso que muitos dizem que os 7 anos é distribuído em tribulação e grande tribulação. E chamam os 3 primeiros anos e meio de tribulação, porque vai ser tribulação, vai ser perseguição aos santos, eles vão ser guardados pelo Senhor, eles vão depois ser perseguidos e decapitados porque não aceitaram a marca da besta. Então eles vão ser encontrados depois no céu, você vê eles no céu. Depois você vê aqui os flagelos. Após a morte dos santos do Senhor, você vê então os flagelos. E aqui você vê que ninguém mais se arrepende, ninguém mais se arrepende, ninguém mais se arrepende, ninguém mais se arrepende. O 4º flagelo, só para pegar, que ele é bem pequenininho. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. É nesse flagelo aqui que o sol vai se esquentar 7 vezes mais. É nesse flagelo aqui. E os homens vão blasfemar contra Deus. Meus irmãos, o arrebatamento está à porta. Você pode ser quem for, você nunca vai me convencer que a igreja vai passar nenhum só dos 7 anos da grande tribulação nessa terra.
Os irmãos estão dizendo, e aqui eu estou concluindo, muitos têm dito, alguma coisa vai acontecer antes do arrebatamento. Eu sinto isso, alguma coisa, para Deus fazer com que muitos ainda sejam salvos. Eu acredito. Quando Deus levou Noé, não aconteceu nada. Antes, Noé apregoador da justiça, e ninguém deu ouvidos. Nos dias da destruição de Sodoma e Gomorra, não aconteceu nada antes. Pelo contrário, eles estavam praticando coisas abomináveis ao Senhor. Os anjos tiraram Ló da cidade antes do amanhecer. O povo estava dormindo, ninguém viu nada, ninguém entendeu nada. E o próprio Deus disse que ainda que tivessem 10 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor pouparia toda a cidade. E se foi. Então, meus amados, eu não acredito que vai acontecer alguma coisa antes do arrebatamento. Eu acredito que o próximo grande evento mundial é o próprio arrebatamento. E a partir do momento que acontecer, a era das trevas cobrirão todo mundo. Porque a luz da terra é retirada. Se a luz é retirada de uma sala, a sala fica escura. Quando o sol se põe, a lua nasce, as trevas cobrem toda a terra. Então, meus amados, eu não acredito nessa conversa. Eu acredito que o arrebatamento está às portas. Eu acredito que está aí. Se você ainda quer acreditar e quer entrar na grande tribulação e está instigando outras pessoas a acreditar que a igreja vai entrar na grande tribulação, a Bíblia tem só uma mensagem para você. Ela diz: aquele que mata pela espada, é necessário que pela espada morra. Quem leva para o cativeiro vai. A espada é a palavra de Deus. Se eu uso a palavra de Deus para matar a fé daqueles que estão acreditando na palavra verdadeira e genuína, eu vou morrer pela espada. Quer dizer, a palavra de Deus vai me condenar. Se eu levo para o cativeiro, e o cativeiro que está vindo nesse mundo agora se chama tribulação e grande tribulação, é necessário que eu também vá para o cativeiro. Então, esses que estão pregando a grande tribulação com toda essa força que eles estão pregando, eles estão praticamente amando o sofrimento da grande tribulação. Eles estão olhando para a terra, não para o céu. Esses vão levar muitos para o cativeiro, mas eles também irão para o cativeiro. A Bíblia fala que o coração fala daquilo que a boca está cheia, mas fala também que a nossa vida está onde está o nosso coração. Se o meu coração está na esperança do céu, eu vou para o céu, antes mesmo que eu imagine. Mas se o meu coração está apegado à terra, ainda que seja para passar a grande tribulação, eu vou ficar apegado e vou ficar na terra. Então, meus queridos, essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos. Tem muita coisa que eu gostaria ainda de comentar, mas o tempo já não me permite, o vídeo já está bem grandinho, então eu entrego essa palavra, deixo as referências bíblicas para que você sozinho depois estude por conta própria, porque é você e Deus, é o Espírito Santo revelando para vocês. E te aconselho, quando lê esses textos que eu vou deixar aí depois, você vai ver as referências de cada palavrinha, comece a estudar mais a fundo esse assunto, busque essas referências. Ana Paula, alguém pode perguntar, por que você insiste em pregar essa mensagem? Porque eu não quero que ninguém pereça no engano. Eu não quero matar pela espada ninguém, eu não quero levar ninguém para o cativeiro, mas eu quero trazer vida a todos que eu puder pela espada, que é a palavra de Deus. E eu não quero levar para o cativeiro, eu quero através da minha vida ser uma atalaia que vai levar muitas pessoas para o céu. Eu quero, através da minha vida, trazer a esperança da misericórdia de Deus, que não nos separou para o dia da sua ira. Como diz lá em Isaías, aqui eu não vou achar mais, estava aquele texto que eu puxei lá atrás em 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver se é possível, meus irmãos, porque realmente o tempo já não me permite. Isaías, 1 Tessalonicenses, lá no finalzinho, né? Versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aí, se você vai lá em Isaías, capítulo 26, versículo 21, vamos ver se eu consigo chegar aqui. É porque é muito texto, é muita coisa. Mas vamos ver Isaías 26, é 26 ou 11? 26. 26, espero que seja o texto justo, né? Que eu não cometa nenhuma gafe.
Isaías 26, onde é que tá? Achei. 20 e 21, Isaías 26, 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Olha aí. Até que seja retirado aquele que o detém. Nós seremos retirados por um pouco de tempo. Nós entraremos nos nossos celeiros por um pouco de tempo até que passe a ira do Senhor. Meus amados, assim eu vos entrego mais uma vez esse estudo e que o Senhor vos abençoe com sabedoria, discernimento, humildade, simplicidade, perseverança e fé. No santo e glorioso e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que guardará todos nós. Amém, amém e amém.